Você, líder, faz bons feedbacks com a sua equipe? Pois é, a gente vai chegando agora no início do ano, esse podcast saindo agora em janeiro, e é a época que a gente começa a se organizar para os feedbacks anuais. Feedbacks anuais, aqueles que o líder ele fica montando um dossiê, tentando lembrar coisas que já aconteceram no ano passado, tenta se despir das emoções do momento atual para tentar entender o que aconteceu durante o ano. E o liderado fica ali naquela ansiedade, será o que vem nesse feedback anual? E o feedback anual, na minha visão, é exumação de cadáver, que o que tinha que ter sido resolvido e não foi resolvido, ficou no passado. O que poderia ter sido evoluído e não foi evoluído, ficou no passado. Feedback, para funcionar, ele precisa ser frequente. Ele precisa ser frequente, principalmente ele precisa ser estruturado, tá? Nesse feedback, o liderado ele precisa ter clareza, muita clareza, dos pontos da estratégia, como ele está indo, como ele deve ir daí por diante. Precisa existir um plano de ação onde cada ponto que não vem bem, ele vai ser melhorado e como ele vai ser melhorado. Cada ponto que vem vindo muito bem, quais são as potencialidades, isso, como a gente alimenta essas potencialidades, tudo isso tem que estar lá no plano de ação e que nessas conversas frequentes, um a um, líder, liderado, olho no olho, zoinho no zoinho, ele vai acontecer com esse acompanhamento detalhado do plano de ação. O líder e o liderado eles precisam se conversar. Precisa ser pessoalmente? Não. Com a maturidade dessa relação, isso pode ser feito até por telefone, pode ser feito à distância, não tem problema, a tecnologia está aí para nos ajudar. O importante é que ele seja frequente, ele seja estruturado e que essa comunicação precisa ser clara, tá? Uma outra coisa que às vezes a gente falha muito no feedback, e eu já vi treinamentos de feedback, que assim, vamos ensinar a dar feedback, que fala assim, que o líder ele precisa falar, o liderado precisa se calar, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. O liderado precisa refletir sobre aquilo depois sozinho e, se precisar, remarca com o líder um retorno daquele feedback. Feedback assim não funciona, na minha visão. Para mim, o feedback precisa ser uma troca. E, aliás, o líder ele tem que muito mais ouvir do que falar. Este é um momento, na minha visão, que o líder precisaria ficar 80% do tempo ouvindo e 20% do tempo perguntando, questionando, com base em quê? Em fatos e dados, em números, no plano de ação, nos combinados anteriores. A partir disso, então, junto com o liderado, a gente constrói estes próximos passos, faz novos combinados, refazer o combinado. Um outro cuidado importante é o líder entender que o liderado é um ser humano como ele, líder, também é, um ser humano integral, que tem outros papéis além daquele, no papel dele como um profissional, como um ocupante do cargo que ele está sendo avaliado. E feedback é avaliação, às vezes não é uma conversa solta, não é uma conversa informal, é um papo que precisa ter início, meio, fim e focado no papel dele enquanto executor daquele cargo. Só que o líder, entendendo que ele é um ser integral, muitas vezes sim, o líder precisa colher questões pessoais, o líder sim precisa entender qual que é o propósito de vida daquele liderado, o líder precisa entender sim quais são os sonhos daquele liderado para ajudá-lo a colocar isso em prática, para ajudá-lo a alcançar tudo isso e utilizando o cargo dele, as tarefas que ele faz no dia a dia, como um caminho para esse sucesso, tá? E chegar ao ponto, foi construindo esse feedback e chegou ao ponto de precisar desligar um colaborador, precisar desligar aquele liderado. Esse desligamento ele foi construído ao longo do tempo. Se um desligamento é feito e o liderado assustou, se aquilo ali não era esperado, provavelmente esse processo não foi bem conduzido e o líder ele precisa refazer o seu processo de feedback. Ele precisa reentender, fazer uma autorreflexão e entender o que está falhando neste processo. Você, líder, tem feito isso muito bem? E muito importante, você, líder, você também precisa pedir feedbacks e precisa aprender como pedir feedbacks. Então, papo reto de hoje, você, líder, precisa dar bons feedbacks frequentes e estruturados e também pedir feedbacks, ok?